vocês, meus amigos, gostam de uma lagostinha? Eu gosto de lagosta, mas só se ela não for paga com dinheiro público. Vamos falar sobre isso. Imagino que vocês gostem de uma lagostinha, de um bom vinho importado. Quem não, né? Mas é o seguinte, o pessoal do Supremo Tribunal Federal adora isso. Tem verdadeira, né, fixação por lagostas de frutos do mar e vinhos importados. E aí, né, a gente vai falar a notícia que o STF vai ter que se explicar pro TCU, né? Pro governo, por que decidiu fazer uma licitação milionária para comprar essas iguarias. Vini, que história é essa? A boa mesa, com pompa e circunstância do STF. É muito gostoso, né? Essas especiarias, essas iguarias que você citou, ainda mais quando é de graça, né? E ainda mais quando são os outros que pagam para você. No caso, nós aqui. Né? Todo mundo, né? A população pagando lagosta e vinho para os ministros do STF. E esse custo, Edgar, gira em torno de pouco mais de R$1 milhão. R$1.100.000 é o preço da licitação do STF para este banquete com lagostas e vinhos. E aí, é para um evento só isso, Vini? Me explica. Ou é para ao longo de ocasiões. Para algumas ocasiões. Certo. Aí o que acontece, Edgar? O MBL entrou agora com processo no Conselho Nacional de Justiça para barrar essa licitação do STF. O documento foi protocolado pelo deputado federal Kim Kataguiri do DEM, também ligado ao MBL, e também pelo advogado aí do movimento. E o documento traz a seguinte explicação, Edgar. A compra de tais bens e serviços não se coaduna com as finalidades institucionais do STF, dentre as quais não se inclui, repita-se, recepções e eventos formais. Assim, o ato administrativo impugnado é imoral e destoa do razoável, devendo ser prontamente anulado. Então, este é o documento enviado aí para o Conselho Nacional de Justiça pelo MBL. Eles pedem também que o Conselho suspenda o pregão e também proíba essas licitações com os mesmos parâmetros, né? Então, outras licitações também deste mesmo tipo, e pede para que a presidência do STF, no caso o ministro Dias Toffoli, preste esclarecimento sobre este episódio, Edgar. E também, como você falou, né, o Ministério Público do TCU já está pedindo aí também a suspensão da compra de lagostas e vinhos do STF. Vamos lá, pessoal, o que vocês pensam sobre isso? Eu achei que a mamata tinha acabado, gente. O Fefito, Caio, Paulinha, que o ano passado, se eu não me engano, foi na cerimônia de posse do Toffoli, não foi? Que teve a rodinha, a cantoria, né? Samba. Em que se falou disso aí. Como é que é, Caio? Você que é um cara bacharel em advocacia, podemos chamar de privilégios essas questões envolvendo a gastronomia do STF, digamos assim? Sem dúvida, né? Com Vescote caro esse. Pois é, um privilégio é um assinte, né? Mas eu tenho que confessar pra você, viu, Edgar? Eu sou contra essa ação do MBL. Eu sou contrário a essa ação baseada aí no princípio da moralidade administrativa. Sou contrário a essa denúncia robusta de desvio de finalidade. Estamos falando de mais de R$1 milhão em gastronomia de luxo, como bem colocou o Vini aqui pra gente. Eu sou contra essa ação, sabe por quê? Porque eu quero que o STF se banqueteie. Eu quero que eles se refestelem aí nesse monte de comida, desde que seja com muito fruto do mar, tá? Então tem que ter muita lagosta. Pode ter um pouquinho de peixe cru também. Eu quero muita vieira, muito marisco e de preferência muita ostra, né? Se a gente parar para pensar, o STF você vai chegar. O STF ele fica lá em Brasília, né, Edgar? E então assim, é bem longe do mar. Quem sabe o Brasil não tira a sorte grande, a gente tem um certo problema no acondicionamento desses produtos, né? Imagina que legal. Então, doutor Rubens Nunes, doutor Rubinho, querido, ainda é tempo de você retirar essa ação, deixa essa licitação rolar, vamos permitir que os nababos do tribunal aí comam muita lagosta, muita ostra, de repente o Brasil vai tirar a sorte grande, uma bactériazinha escapa e a gente vai ter alguma boa notícia. E essa bizarrice me lembrou um artigo famoso do professor Marco Antônio Villa, se não me engano, um artigo de 2017 com base em dados de 2016, na qual ele denuncia os
custos do STF, que são estratosféricos, mais de R$500 bilhão de orçamento, é uma média de 222 funcionários por ministro, é inacreditável, são 85 secretárias, que dá uma média de 8 por ministro, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, tem 29 funcionários cuidando só da encadernação, 24 copeiros, 27 garçons, né, para dar conta de todo esse vinho, toda essa champanhe, né? O professor faz indagações muito pertinentes, né? Para que 8 auxiliares em saúde bucal? É um tribunal ou um consultório odontológico, né? E os 58 motoristas ao custo anual de R$3.800.000, sem esquecer os 7 jardineiros, 6 marceneiros, 10 carregadores de bens. 10 carregadores de bens. São 87 veículos em nome do STF, Edgar. 87 veículos, 3 caminhões. O custo disso de manutenção é R$5.400.000. Só de lavagem, o professor fala aqui, mais de 100 pau, né? Então, assim, esse é o nível. E quando você vai pegar... Lavanderia, você diz essa parte aí? Não, no carro. Ah, lavagem de automóvel. Mais de 100 pau. Achei que para lavar a toga era mais caro. Né? Pô, já pensou? E lembrando que no ano passado, os ministros votaram ao próprio favor para aumentar os seus salários. Pois é. Que passou ali agora de 34 para quase R$40 mil. Isso é aumento de 16%. No momento que o Brasil está tentando enxugar os custos, né? Fefito, você quer fazer uma parte? Você que é um cara que gosta de Fefito vem lá defender. da terra da lagosta, de Recife, deve comer boas lagostas, frescas lagostas, quando vai visitar os Menino, familiares. no Recife não tem muita lagosta, não, mas tem vá. muito bolo de rolo, por incrível que pareça. Tem uma coisa aqui que eu tava pensando... Tem a ver bolo de rolo com a lagosta. Ué, Não, que não tem é, a que não lagosta, tem a tem lagosta, bolo muito de típico rolo. de bolo de rolo, Ele tá entendeu? só Como saindo não dessa tem, história. pô? É, não tem tanta lagosta no Recife. Tem mais em Natal, mais em Fortaleza, um pouco mais pra cima, assim. Tava aqui pensando, é óbvio, ninguém em sã consciência acha normal esse tipo de desperdício de dinheiro público. Não é mesmo? Ninguém acha normal ver esse tipo de privilégio, seja pra quem for, vereador, ministro do STF ou funcionário público. Não é normal. O que eu tô querendo colocar aqui, na verdade, é uma outra coisa, porque acho que o Caio já falou tudo o que tinha que falar sobre esse absurdo, sobre essa mamata. O que eu tô pensando aqui é que a gente critica os ministros do STF, mas a gente esquece de olhar ao redor para ver muitos outros privilégios e muitas outras mamatas que são tão escandalosos quanto, desde o auxílio moradia a juízes que têm casa própria, por exemplo, e às vezes estão na mesma cidade onde eles receberiam tal auxílio moradia e não abrem mão desse auxílio, como muitos juízes fizeram. Sim. Até mesmo, veja só, eu li no Intercept ontem, no Intercept Brasil, sobre um tour milionário que coronéis do exército vão fazer pela Europa. Nos últimos anos, eles fizeram esse tour, inclusive, acompanhado por suas respectivas esposas. Qual é um o propósito, Fefito? É a conclusão de um curso, então é pra eles aprenderem mais sobre assessoramento e tudo mais. Mas assim, leva a mulher, tem direito a diária de $390 por dia, tem direito a visitas a museus, a restaurantes caros, e que custou a viagem, pelo menos em 2017, R$1 milhão ao bolso dos contribuintes. Então assim, são só 2 exemplos. Sim. Se a gente for parar pra ver, não faltam exemplos de mamatas nesse país. Olha. Então, assim, ao invés de se indignar só com o STF, vamos promover uma limpa geral? Vamos começar e fazer uma tabela de Perfeito. todos os absurdos que são colocados Isso pra ver aí. quanto dinheiro público está desperdiçado? Saneamento total nas mordomias, de Por cabo favor. a rabo, Fefito. Eu concordo com tudo que foi dito aqui até agora, mas eu queria fazer uma breve provocação aqui. Vocês queriam que servissem o quê? Amendoim japonês. Na festa do ministro. Ovito. Ô, aquele amendoim. Nada contra, Peraí. gosto muito, aquele Ó, cobertinho de sal. Um vinho de garrafão, vocês queriam? 5 litros. Sangue do bois. Sangue de Pode bois. servir a lagosta e o vinho com o dinheiro deles. Paga ele. Não, é que Mas assim, nosso. vende olha, um convite. Não, que eu tô brincando, obviamente, mas eu queria dizer o seguinte: são situações, relações internacionais, é o Ministério, é o STF, são cerimônias que recebem muitas vezes líderes do exterior. E aí, você tem que fazer um jantar condizente com aquela situação. Não tem nenhum problema com isso se o Brasil está em condições normais de temperatura e pressão. Se todos têm oportunidades na sociedade, se você pode ascender tendo uma condição para empreender e seguir no teu negócio, as necessidades básicas com relação à saúde, educação. Quer dizer, em situações normais de temperatura e pressão, natural que isso aconteça com requinte.
Afinal de contas, são cerimônias, são cerimoniais que recebem líderes internacionais. Agora, eu fui dar uma olhada no termo princípio da moralidade, rapidamente, só para a gente fechar esse assunto, né? E os termos que isso aborda. O princípio da moralidade é um dos itens que regem o direito administrativo brasileiro. E aí ela fala o seguinte, ele regula, né, esse princípio da moralidade, ele regula a administração pública, evitando que ela se distancie da moral, a obrigando a se pautar não apenas pela lei, pelo que está escrito na lei, mas também pela boa-fé, lealdade e probidade. Aí entra de novo a questão, né, do que é a boa-fé. Ué, mas não estamos fazendo de má-fé isso. Se por um lado parece um assinte pra gente, que vê tanta gente passando fome, e um país da proporção que o Brasil tem, que não aproveita as áreas agrícolas que já existem para produzir no seu maior potencial, e que faz o povo, e que o povo passa fome em e muitas... ainda libera agrotóxico na surdina. E aí você vem e coloca em contraponto o ministro togado ali do STF tomando vinho e exigindo que esse vinho, viu, Caio, tenha no mínimo 4 prêmios internacionais. Ah, ele tem que ser DOC, tem que ser reserva. De uma uva chamada Taná, também da Merlot. Taná, Merlot. E o Chardonnay branco para acompanhar a lagosta. Claro, porque tem que ter 2 tintos e um branco. Tem que harmonizar, gente. Vou dar a dica aqui. Quando a gente faz aqui as nossas reuniões na Jovem Pan, é 30 de cada um, mais uma caixinha, acabou. Você faz uma puta festa, meu. Você compra litrão, porque nem você que toma um litrão, né? A cervejinha 1,89? Tá. Pô, maravilha.